Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do RCast, o podcast oficial do R0 que surgiu com a missão de trazer histórias inspiradoras na medicina que pode contribuir com diversos insights para a jornada de cada um de vocês. Hoje estou muito feliz com essa janela que a gente achou aí nessa vida corrida do convidado, porque eu queria muito trazê-lo aqui para contar sobre a experiência dele. Nada usual, talvez, para quem está assistindo agora. Eu estou aqui com o Vitor. Ele é formado em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. E ele se formou em 2019, tendo tomado uma decisão que naquele momento não era... Enfim, era uma coisa super diferente, né? Eu também formei em 2019 e sei que deve ter sido muito desafiador, porque se falava muito pouco sobre isso naquela época. Então, o Vitor termina a faculdade de medicina com a decisão de continuar sua jornada médica em outro país, nos Estados Unidos. E desde então, acho que tem passado por muitos desafios, muitos aprendizados e, enfim, um crescimento inimaginável. Então, obrigada, Vitor, pela disponibilidade, enfim, pelo seu tempo de estar aqui para trazer um pouco da sua história para a nossa comunidade. Eu queria te agradecer pelo convite também. Estou passando pelo Brasil uma semaninha antes de começar meu fellow, mas acho que é um tema legal da gente falar, muita gente tem curiosidade, então obrigado por me receber. Uhum. E, Vitor, me conta um pouco sobre esse processo, né? Quando que surge a chaminha ali de talvez não continuar no Brasil e ir para fora? E quando você toma a decisão, qual foi a primeira coisa assim, que você precisou de fazer? Bom, acho que foi uma decisão um pouco gradual. Eu comecei a faculdade em 2014 e os primeiros 3 anos, acho que eu nem sabia da possibilidade de fazer residência fora. E no meu 4º ano, eu queria sair de férias. Meu pai falou, não vou ficar pagando para você viajar mais. Se quiser ir para fora do Brasil, arruma uma oportunidade acadêmica que aí eu olho. E daí comecei a olhar alguns médicos nos Estados Unidos para acompanhar. Então foi uma coisa bem informal durante as férias. E aí começou aquele flerte. Eu via um médico trabalhando durante um mês, gostava um pouco daquilo, mas era uma realidade bem distante ainda, né? E quando eu fui amadurecendo durante a faculdade, eu via o que as pessoas mais velhas, que eram pessoas, meus veteranos, quando eu estava no começo ali, 1º, 2º ano, estando infelizes na carreira que estavam seguindo, um pouco frustrados com as oportunidades, com o processo de residência aqui no Brasil, como eram tratados na residência. E aos poucos eu fui tendo mais essas experiências nos Estados Unidos, em diferentes cidades. E no meu 6º ano, eu fui para a Universidade de Miami. As Ciências Médicas tinha um internato lá que acabei fazendo cirurgia, que, olhando retrospectivamente, não foi a especialidade que eu deveria ter escolhido, mas eu fiquei lá 3 meses, né, no serviço de cirurgia deles, e gostei muito. E aí, durante esses observers, né, essas experiências que eu tive de férias, eu acabei conhecendo pessoas que me abriram portas e me deram a oportunidade de fazer pesquisa. Então, no meu 6º ano, eu tive 2 ofertas de fazer pesquisa, uma em ortopedia, em Nova York. Eu gostava muito de ortopedia por causa dessa questão dos esportes, né? Adorava esporte na faculdade. E clínica médica, uma pesquisa no começo em endócrino, em Boston, no Brigham, que é um hospital afiliado a Harvard. E aí, conversei com algumas pessoas e decidi que eu ia fazer clínica. E meus pais sempre incentivaram a gente a, né, buscar sempre desafios e ser excelente no que a gente fazia. Então, eles deram esse suporte emocional e financeiro, falaram, tipo, vai, se é o que você quer, vai. E foi uma decisão meio de supetão, sabe? Eu lembro que estava chegando no final da faculdade, eu não tinha feito médio curso, porque eu estava nessa coisa de voo para os Estados Unidos. E aí chegou a oferta para eu ir lá para Boston, eu falei, bom, eu vou. Então foi ali, logo antes do meu último intermédio, foi setembro. Eu lembro que o foco era, né, nadar bem meu último intermédio, competir. Ainda estava assim, sabe, não era o meu projeto de vida. E aí eu lembro que passou o intermédio, eu falei, bom, e agora, né? Eu preciso tomar um rumo na minha vida. O que eu vou fazer? E aí aceitei esse convite da doutora Ana Paula Metzger, que formou na UFMG, uma pesquisadora genial que está lá na endócrino do Brigham. Fiquei com ela, né? Fui em janeiro de 2020, logo após eu me formar. Comi o pão que o diabo amassou ali no começo da pandemia, né? Estudando para os STEPs e tentando fazer pesquisa. E aí uma coisa levando a outra. Vitor, eu acho assim, né? Para mim é um pouco difícil de imaginar, e talvez para quem está estudando também,
Mas como que é isso, assim, o que significa um convite para fazer uma pesquisa, assim, você tem que ir lá e atuar, enfim, coleta de dados, tudo, você vive uma vida intensa fazendo a pesquisa. Eu acho que a gente não tem um entendimento correto de como é feito pesquisa de alta qualidade, né? No Brasil não tem essa cultura. É uma coisa que demanda tempo, demanda esforço, demanda dinheiro. Então, a maioria dos pesquisadores que estão nos Estados Unidos ou são médicos, né? Physician scientists, que são médicos que também são cientistas, e aí eles fazem uma carga de 80% pesquisa, 20% a parte clínica, ou então são pessoas que estão fazendo um doutorado, um pós-doutorado que estão lá. E a gente começa de baixo, então eu era um research assistant, né, não remunerado, foi de graça, porque ninguém me conhecia, eu não tinha um currículo, sabe, eu tava vindo em Belo Horizonte, as pessoas que conhecem alguma coisa do Brasil talvez conheçam a USP, mas assim, você tá vindo do Brasil com um currículo muito modesto. Então, assim, é aquela coisa, tem brilho no olho, sabe? Vai ser uma pessoa que vai dar a raça, é um moleque motivado e tal. Então, acho que o que me abriu portas foi isso, não ter medo de tomar não, de pedir a oportunidade. Me deram e fui como Research Assistant para isso, coleta de dados, tinha trabalho de bancada no começo, ciência básica. E depois de 1 ano e pouco lá, por coincidência, eu conheci que hoje é um irmão meu, né? Um oncologista do Sírio, que chama João Alessi, morava no mesmo prédio que eu. Durante a pandemia a gente se aproximou, ele viu que eu estava dando raça, fazendo pesquisa, estudando para os STEPS, e aí ele me convidou para fazer pesquisa no Dana-Farber, que é o Centro de Câncer de Harvard. E aí era um outro tipo de pesquisa, que era pesquisa translacional, né? Então, coleta de dados, muitos estudos retrospectivos enormes, né? Então, já fiquei 12, 14 horas quando a gente estava perto de deadline lá, coletando dado, revisando artigo, escrevendo grant. Mas eu ia para coletar dado, eles falavam, a gente tem esse número de pacientes aqui do nosso hospital, de outros centros, e a gente quer comparar esse tipo de mutação, por exemplo, na biópsia, com esse tipo de regime de imunoterapia, qual o tipo de resposta que eles vão ter. Então, a gente vai precisar que você entre em cada chart do paciente, ache a biópsia, veja qual tipo de imunistoquímica de genetic analysis que vai ter lá, e quando que eles começaram, qual foi o regime da quimioterapia, se recebeu imuno também, se teve metástase, qual era o estadiamento da doença naquele momento. Então, assim, muito trabalhoso. Eu fiquei por conta disso, eu trabalhava de manhã e de noite, chegava lá umas 8 horas, saía 5, 6 horas num dia normal, e depois chegava em casa e estudar para os STEPS, né? Porque tinha que fazer a prova. E nesse momento você já sabia que você ia continuar por lá mesmo? Você foi já com essa intenção? Quando eu fui, eu falei, cara, eu vou para ficar, sabe? Talvez até de uma maneira errônea, assim, eu coloquei muita pressão em mim mesmo de falar, eu não vou voltar, sabe? Porque se eu voltar, eu vou me sentir um fracasso, eu vou ter falhado, né, naquele propósito que eu tive. Achava que eu ia envergonhar meus pais, minha família, sabe? Putz, fui lá, não dei certo, voltei pro Brasil. Então eu fui com a mentalidade, eu vou dar a raça da minha vida para que aquilo se concretize, que eu me dê bem e que eu consiga ter uma oportunidade aqui. Então, em momento nenhum, eu considerei voltar. Mesmo quando eu estava super deprimido ali durante a pandemia, não tinha opção, sabe? Falhar, voltar, era tipo, cara, eu vou estudar até eu entender isso aqui, até eu conseguir fazer as coisas, porque eu não vou passar essa vergonha. E qual que foi o intervalo, assim, Vitor, de começar a estudar para os STEPS e até, enfim, começar a residência de clínica? Bom, então, como eu te falei, meu último ano, assim, eu tava treinando xadrez, atletismo, natação, meu foco era, sabe, essa parte mais social, então eu perdi a oportunidade de estudar durante a faculdade. Eu comecei a estudar quando eu mudei, em janeiro de 2020. Teve uma parte que foi interrompida porque as provas pararam de ser marcadas e não tinha uma data que eles iam voltar, né? Era muita incerteza, então eu estudei de janeiro até março ali, tive um hiato de 1 ou 2 meses, depois estudei mais uns 3 meses para a prova. Então, eu devo ter estudado para o Step 1 mais ou menos uns 6, 7 meses, porque você precisa de uma parte bem dedicada, porque tem muita coisa de memorização, que não é aquela coisa de memória a longo prazo. Então, você precisa, né, compilar um tanto de coisa num intervalo curto de tempo. E o Step 2, que é uma prova um pouco mais parecida com a nossa prática clínica, né, que são as cadeiras básicas, PED, psiquiatria, cirurgia, GO, clínica. Foi uma prova que eu estudei uns 3, 4 meses. Eu tirei 1 mês de descanso entre o Step 1 e o Step 2. E logo depois você tem que fazer a prova de inglês para aplicar para residência, né, que é o tal do OET, que é uma prova de as 4 habilidades básicas, listening, reading, speaking e writing.
E todas essas provas você precisa para aplicar para residência. Então, eu devo ter feito tudo isso em torno de 15, 16 meses, porque eu precisava aplicar por volta de setembro de 2021, foi quando eu apliquei. Então, teria que ser num intervalo de 18 meses. E aí eu queria 2 meses, porque se eu tomasse pau em alguma dessas provas, eu poderia refazer. Uhum. Então, tudo deu aí uns 15, 16 meses. E depois de fazer todo esse processo, aplicar para a vaga de residência, tem uma outra prova? Enfim, o que você acha que, enfim, te ajudou mesmo a conseguir a vaga? Acho que primeiro as pessoas que eu encontrei, sabe? Ninguém chega longe sozinho. Eu conheci pessoas maravilhosas lá que me ajudaram a fazer pesquisa, que me apresentaram a bons preceptores que me deram boas cartas de recomendação. E o que mais me ajudou pessoalmente, acho que foi persistência, dedicação, sabe? Tava longe da família, longe dos amigos, então eu tava lá para trabalhar. Eu sabia que eu ia ter que abdicar, eu aproveitei demais a minha faculdade de medicina e os anos anteriores, então eu falei, bom, chegou no momento que eu preciso me dedicar. E ralei muito. Não tinha tempo ruim, não tinha dia que eu saía mais cedo, sabe? Se precisar ficar mais tarde, faço a mais. E para o processo você precisa de pegar as cartas de recomendação, né? Então, além do seu currículo, do que você publicou, das suas notas, você tem que conhecer pessoas que vão escrever por você, dar a palavra delas no final, sabe? Gente, isso é muito pesado, né? A pessoa colocar o nome dela ali. É a credibilidade da pessoa, né? Vi esse cara trabalhar aqui durante X meses, X anos, é uma pessoa boa nisso. Gosto disso. As pessoas, obviamente, né, não vão falar mal de você, idealmente. E você não vê essas cartas, né? Eles submetem num processo totalmente anônimo. Você não vê essas cartas? Você não vê o que cartas? estão escrevendo. Isso é uma novidade para mim. Quer dizer, muito disso é uma novidade. Os programas vêm, você pode pedir para ver, mas os programas vão ter ciência de que a carta não foi blinded. E ela tem muito menos valor. Então, a maioria das pessoas que aplica, se não todos, pedem a carta e ninguém olha. Então, você tem que ter muita certeza que você trabalhou bem e que a pessoa gosta de você, porque se alguém escreve mal ali e te detona, já era. Você não vai passar naquele ciclo. Então foi isso, sabe, consistência, trabalho sério durante, né, quando eu apliquei quase 2 anos, e pessoas que me ajudaram a pegar na minha mão e falaram, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tem um projeto para você, né, faz isso que você vai se dar bem, pessoas que já tinham passado por um processo semelhante, outros brasileiros que estavam lá nos Estados Unidos. A gente acaba se abraçando, né, conheci a Letícia, conheci a Lara, que são outras mineiras que estão lá nos Estados Unidos, a Vanessa, que é mineira, mas formou no Rio, tá hoje em dia em Yale também. E um ajudando ao outro, sabe? A gente tá lá sozinho, longe de casa, então nós somos as famílias uns dos outros. E no final, deu tudo certo. Uhum. E aí você aplica, tipo, pra alguns lugares que você realmente quer estar. Cara, como a gente é gringo e normalmente a gente não tem um currículo tão forte... e tem ainda, sabe, um certo estigma com as pessoas que estão vindo de fora, não tem as mesmas oportunidades do que a pessoa que formou lá. Então, a gente aplica para mais programas. Eu apliquei para 200 programas na clínica médica. Ah, entendi. Eu falei, cara, eu vou para onde der, sabe? E desses 200, eu tive 15 ou 16 entrevistas, ranqueei 13 programas, e aí tem dados, assim, que falam que quando você atinge 10, 12 programas ranqueados, a chance de você dar match é muito alta, por volta de 90%, se não mais. Porque a maneira que funciona você tem aquelas entrevistas, você ranqueia os programas de acordo com a sua preferência, e os hospitais que entrevistaram os candidatos ranqueiam os candidatos de acordo com a preferência deles. E aí tem um algoritmo que tenta casar isso. Eles tentam dar preferência para o candidato, e aí eles falam, bom, você quer essa primeira opção, você não está ranqueado lá tão bem, então não vai dar esse aqui. Segunda opção, esse ficou bem ranqueado, bom, você vai para lá. Uhum. E aí eu acabei dando match no Mount Auburn, que é um community hospital afiliado à Universidade de Harvard, um hospital de 240, 250 leitos, e tive a sorte de continuar em Boston, que era uma cidade que tinha me acolhido, eu já estava lá há 2 anos, né? E você foi para lá por conta da pesquisa, que a oportunidade era lá, né? Eu acho que teve um pouco isso do fator geográfico. Eu já estava no sistema de Harvard, né? Eu fazia pesquisa nos outros hospitais de Harvard, meus mentores eram pessoas que eram professores de Harvard, tinham um título afiliado à universidade. E tem aquela coisa geográfica, sabe?
Pô, por que você vai chamar um cara que tá no Texas para ir para Boston e ter chance de ter problema de adaptação? Eu acho que tem, e você tem que falar isso na sua aplicação. Qual preferência geográfica você tem? E, obviamente, queria ficar em Boston, então eu coloquei que a minha preferência geográfica era aquela região dos Estados Unidos. Então, acho que foi um dos fatores que me ajudou a ficar lá. E pro Fellow é um processo parecido também, né? A única diferença é que você tem que fazer o Step 3, que você pode fazer durante a residência. Algumas pessoas fazem antes, você faz durante a residência, pode fazer durante a residência. Algumas pessoas fazem antes, para já ter tudo pronto, né? E ajudar com questão de visto e tudo mais. Mas a maioria das pessoas faz o Step 3 durante a residência. E aí, você submete tudo que você fez de pesquisa desde o começo, novas cartas de recomendação, as suas notas do Step 1, Step 2, Step 3. E aí, um personal statement sempre, que é uma carta meio que se apresentando e por que você quer aquela especialidade e aquele local. E dessa vez, pro Fellow, eu apliquei para 100 programas só, né? Bastante coisa. Mas mais seletivo, né? Só programas universitários grandes. E dessa vez eu tive 35 entrevistas. Então, um yield aí muito maior a porcentagem de lugares que me entrevistaram e a qualidade muito maior também, porque eu já tinha cartas melhores, cartas mais clínicas, né? Porque antes eu não tinha experiência clínica nos Estados Unidos. E a pesquisa também tinha ficado muito mais robusta, porque eu continuei a fazer pesquisa com o grupo que eu estava antes de entrar para a residência. E aí, né, depois de muitas entrevistas e meses aí de angústia e preparo, consegui dar um match em Yale para pneumo e medicina intensiva, né? Pulmonary and Critical Care. E começo agora dia 1º de julho. Que tá aí, né? Tá, daqui a 5 dias. Exato. E, Vitor, me veio essa curiosidade, assim. A escolha da especialidade, pelo menos da clínica ali, você acha que fez muita diferença o lugar que você estava, assim? Talvez se você fosse fazer uma residência no Brasil, seria outra especialidade? Cara, não, eu tava decidido que era clínica. Eu gostava da ortop por causa da galera que eu tava, assim, sabe? Era uma galera de esporte, então eu machucava, ia no ortopedista, achava, né? Legal, né? Uma coisa assim, que eu tinha me conseguia me relacionar com aquilo, sabe? Eu me vejo mexendo com gente que faz esporte e tal. Mas depois que eu tive um pouco mais de vivência na área da clínica e vendo, né, a cirurgia, principalmente nos Estados Unidos, que é a cirurgia ortopédica, eles só operam quase, eu me vi assim, cara, eu vou ficar muito infeliz se eu ficar o dia inteiro operando e não ficar né, pensando um pouco mais na parte clínica e... Enfim, nada contra a ortop, eu acho uma excelente especialidade, mas a clínica era uma coisa muito mais sedutora para mim. Então, acho que se eu tivesse ficado no Brasil, provavelmente teria sido um caminho semelhante. Uhum. E assim, você tem muitos colegas médicos aqui, né, que devem relatar como que é a vida na residência, enfim, como tá a jornada na medicina por aqui, e você vive uma experiência totalmente diferente, né? O que você vê, assim, com as informações que você tem hoje de diferença, tanto do ponto de vista da residência médica, mas também na medicina como um todo? Bom, eu acho que, primeiro, eu tinha uma perspectiva diferente da residência nos Estados Unidos antes de eu ir. Porque a gente fala no Brasil, a gente tem muito orgulho de, aqui a gente bota a mão na massa, é o residente que toca, e não tem tanta supervisão e tudo mais, e eu acho que é um conceito errôneo. Primeiro, a quantidade de trabalho que a gente tem lá, eu acho que é uma carga horária bem mais alta. Eu tenho uma carga horária de 80 horas, em média, semanais. Em média significa o contrato que você assina é vezes... isso. E o que significa em média? Vai ter semana que você vai passar, mas em 4 semanas, se você dividir o quanto você trabalha em cada semana, pode dar até 80 horas. Isso é legal. E você só precisa ter 4 dias off no mês. Então, ou você trabalha 12 dias seguidos, folga 2, ou você trabalha 6, folga 1, trabalha 6, folga 1. E a cada 5 semanas, porque o meu hospital era um schedule que eles chamam de X+Y, então a gente tinha 4 semanas inpatient e 1 semana ambulatorial. E aí nessa semana ambulatorial, você tinha o que eles chamam de Golden Weekend, que o americano é mestre de marketing, né? E o Golden Weekend é um weekend, é um fim de semana que você tem 2 dias off. Mas então são 80 horas semanais, com normalmente 4 dias off por mês. E puxado, velho. Muito plantão noturno. Meu primeiro ano eu tive 11 semanas totais de plantão noturno. E o plantão noturno é movimentado. É você e mais um residente. Meus eram 240 leitos. Tinham 2 interns, que é o R1, com um R+, um R2 ou R3, que a clínica são 3 anos. E o R3 está admitindo pacientes junto com um dos internos.
e um fica cobrindo os 240 leitos. Então, tem coisa para seguir valor de exame, paciente com queixa nova, paciente, né, descompensando. E o R+, ajuda, mas é aquela coisa assim, é puxado, velho. Ninguém dorme de noite, sabe? Não existe um plantão tranquilo, né? Não. Você vai pro fuso horário de Tóquio, né? Fica 12 horas lá na frente, chega em casa, dorme às 7, acorda às 7 da noite para ir trabalhar de novo. Então, os meus plantões noturnos eram muito movimentados. E, assim, a gente tinha um sistema de backup, mas essa coisa de residente lá não botar a mão no tocar o serviço é totalmente errado. O residente toca, sabe? Procedimento, conduta. Eu só acho que tem um sistema por detrás mais robusto, porque é uma medicina, querendo ou não, mais judicializada também, né? Então, se dá alguma coisa errada, o hospitalista, o preceptor que está lá, é o nome dele na reta. Então, é um cara que vai te oferecer muito mais estrutura. Olha, se o paciente está com algum problema, que você não está confortável, me chama, sabe? Ou então, se tem alguma coisa mais grave que aconteceu, eu preciso ser notificado. Eu acho que contribui para a segurança do paciente também, né? Acho que a didática lá é muito boa, os preceptores são ótimos, eles te dão liberdade para aprender, mas tem uma pessoa ali por trás tendo certeza que tudo que está acontecendo é correto, né? Que o paciente está seguro e que o processo de aprendizado não seja traumático para o residente, para não fazer uma bobagem e ficar traumatizado por um erro médico grave, e para o paciente também estar seguro. Eu acho que aqui no Brasil ainda tem uma coisa de você aprende cometendo os erros e tudo mais, né? Você está solto ali naquele ambiente, mas é a melhor maneira de aprender? Até porque é a vida de outra pessoa, né? Não é pelo fato de ser SUS que, né, é uma pessoa que não tem tanta noção de como é a medicina, tão bem informada ou com acesso a meios jurídicos, que, né, essa vida deva valer menos ou que o cuidado deva ser diferente. Então, eu acho que tem uma estrutura mais organizada, um sistema mais organizado que, se o interno falha, tem um residente que está ali, tem um outro cara que vai estar supervisionando, sabe? A parte da enfermagem é muito boa. Né? As enfermeiras, principalmente de CTI, 1 ou 2 pacientes no máximo por enfermeira. E é uma enfermeira de verdade, não é um técnico, sabe? Então, são pessoas que têm um nível muito bom. E que, assim, é um sistema, sabe? Ninguém faz coisa boa sozinho. Então, o sistema dos hospitais americanos é muito robusto. Às vezes você está num plantão, você está distraído, ocupado, e tem um valor crítico, por exemplo, num exame. Você recebe um pager, apita, e você tem 2 minutos para retornar a ligação. Você liga para o laboratório e eles falam, olha, a troponina do paciente tal, ou o potássio do paciente tal, está high critical, está muito elevado. Eles pedem o seu nome, que aí fica registrado no sistema. Que você está sabendo. Fulano de tal, recebeu essa informação a tal hora, e você tem que tomar uma medida, né? Porque está o seu nome lá. Então, ou você escala aquilo, ou você, né, toma alguma conduta. Então, são essas coisas, sabe? A redundância na medicina ali, se alguém tem algum probleminha, passa alguma coisa despercebida, tem uma outra coisa que vai segurar uma rede mais robusta e torna a prática médica mais segura e mais prazerosa, porque para quem gosta de medicina, você, né, vê tudo isso poder funcionando. Fazer, né? Você faz tudo que você estudou, não tem falta de equipamento, tudo funciona direitinho. É um tesão, né? Foi aquela coisa, por isso que eu escolhi a medicina intensiva. Eu via no CTI aquele tanto de gente boa, você fazendo os rounds com o farmacêutico do seu lado, calculando as coisas, a enfermeira, terapeuta respiratório, os residentes, os internos, um grupo de 8, 9 pessoas, às vezes, discutindo cada paciente, né? E pessoas muito bem preparadas. Você fica louco, né? Fala, é isso que eu quero. Quando eu crescer, eu quero ser assim. Então, foi muito legal. E o que você acha, assim, que foi o seu maior desafio nessa primeira jornada? Durante a residência, você fala? Cara, acho que primeiro foi... Porque, assim, você começou, de fato, na assistência lá na residência, né? Foi. A parte clínica, eu não tive uma experiência robusta clínica nos Estados Unidos antes. Eram só esses observers. Então, foi um pouco de como apresentar um paciente, sabe? Como ter aquela coisa bem formalizada, estruturada de uma apresentação. Eles têm aquela parte... quando você vai apresentar um paciente, eles falam SOAP, né? Que é Subjective, Objective, Assessment and Plan. Então, aprender o que era cada parte, o que era relevante de eu trazer das informações que eu tinha. E você vai evoluindo, né? Porque no começo, o seu papel ali é trazer informação. Aí, quando você está melhorando um pouco, você traz a informação e já interpreta. Aí, quando você está virando residente, você traz a informação, interpreta e já tem um plano.
né? Ou eu acho que a gente deve fazer isso. E aí depois lidar com as outras especialidades, aprender a fazer interconsulta. Então, acho que o maior desafio foi me situar, assim, qual que é meu papel aqui, né? Como funciona o sistema de saúde americano do meu hospital, como que eu posso otimizar o meu tempo, como que eu faço as minhas notes para que outras pessoas leiam e seja produtivo para elas, né? Pra não ficar colocando só bobagem que não tá poluindo ali. Então, esses primeiros 2, 3 meses é de adaptação, assim, sabe? É humildade, saber que o seu papel lá né? Você tá abaixo de todo mundo. Então, de trabalhar mais para aprender e entender como eu poderia, o quão útil eu poderia ser, em quais áreas eu poderia ser mais útil. Depois que eu entendi, me dedicar para fazer aquilo. Uhum. E assim, para quem tá pensando em começar aí essa trajetória, o que você só aprendeu vivendo, assim? Que mesmo conversando com tanta gente, foi novo, assim, foi diferente para você? Eu acho que você só vê o desafio quando você começa a viver ele, sabe? E às vezes é até bom, porque você tá achando que vai ser um desafio maior do que é. No meu caso, eu acho que eu percebi que seria um desafio maior do que eu imaginei, até por causa da pandemia e tudo que aconteceu. Mas você entende que é um processo lento, né? Você vai ter que ter vários dias de estudo, são provas longas, que às vezes não são as matérias que a gente está estudando, demanda tempo, demanda, acho que uma resiliência psicológica, é um processo solitário, às vezes, seus colegas estão se preparando para fazer residência no Brasil e você está estudando bioquímica de novo. Então tem que ter uma resiliência psicológica, dedicação intelectual mesmo, e é um investimento financeiro, que a gente às vezes esquece, né? As provas são caras, cada prova dessa por volta de $1.000, pelo menos. Quando você vai submeter a sua aplicação, você tem que pagar para os hospitais, né? Que vai dar uns $3, $4.000, traduzir os documentos. Então, assim, é um processo caro, é um processo lento, mas, assim, as coisas acontecem também rápido, sabe? Eu olhando para trás, tem 5 anos que eu saí do Brasil. Quando eu saí aqui, eu mal sabia como era o processo, sabe? Eu sabia que eu tinha que fazer o Step 1 primeiro, depois vinha o tal do Step 2, que eu sabia mais ou menos o que era. E era isso, eu coloquei essas pequenas milestones, assim, que eu conseguia focar. Porque se fosse, né, tem que chegar lá, era tão distante que eu não conseguia me imaginar. Então, eu acho que é isso. A minha diferença para uma pessoa que está te ouvindo aí, que está, né, na faculdade de medicina, eu estava lá há 5 anos e também não tinha muita ideia do processo, sabe? Era uma coisa tão distante de falar, pô, você vai estar em Yale daqui a 5 anos quando sair do Brasil. Eu errei, sabe? Inimaginável. Porque era tão longe, mas quando você faz essas coisas, você trabalha bem, trabalha seriamente, você tem esses pequenos achievements, né? Essas pequenas coisas que você vai conseguir, putz, cheguei. Qual é o próximo passo? Respiro. E organizar. Eu acho que até ser organizado dessa forma o processo, em alguma instância alguém pensou sobre isso. Porque se fosse para você sair desse ponto e ir para o que você está hoje direto, ninguém ia, simplesmente. E hoje em dia tem muito mais recurso, né? É importante falar isso. Na minha época não tinha esses cursinhos preparatórios, não tinha tanto acesso à informação de como era, né, o processo. Tinha Facebook, o Reddit que a gente olhava. Mas hoje em dia tem uma coisa muito mais mastigada, de pessoas que vão, né, professores que já passaram pelo processo, olha, pega na sua mãe e fala, vamos fazer essas questões aqui, isso aqui é a raio da prova. A gente tinha alguns recursos, mas era muito mais rudimentar. E hoje tem gente que explica o processo todo, né? Como é o caso da Letícia, alguns outros brasileiros que estão também fazendo a Medcoff, agora tem um cursinho, né, do USMLE. Então tem outras ferramentas que podem ajudar e que facilitam o processo, né? Porque, como eu falei, na minha época era meio na emoção, assim, vamos dar uma olhada aqui, mais ou menos, entender como é que é. Esse tem o Patoma, tem o First Aid, tem o U-World, e a gente ia fazendo isso, trocando ideia um com o outro. Porque não era só estudar, né? Você tinha que descobrir como, isso... E hoje em dia tem uma comunidade bem mais robusta, sabe? Então, acho que para quem tem vontade de ir, sabendo, né, que é um processo difícil, que vai demandar tempo, dinheiro e resiliência, profissionalmente vale muito a pena.
Não me arrependo em nada em ter ido e tô muito feliz de estar chegando onde eu quero estar. Uhum. E, Vitor, assim, lá o residente, ele é residente, né? Assim, é inimaginável fazer outras coisas além do que você já fazia, por exemplo, pesquisa, isso é autorizado e tudo. Você pode, tem partes eletivas da sua residência que você pode dedicar à pesquisa, pode ir para as outras instituições se você quiser para fazer pesquisa. Mas você é residente, a sua prioridade lá é ser no meu caso, um excelente clínico, então era cuidar de paciente e tudo mais. Se eu quisesse fazer pesquisa nas minhas horas extras, ninguém tá controlando. Ou no meu tempo de eletiva. Mas quando você está no hospital, você está cuidando de gente, lendo sobre medicina, participando de outras atividades educacionais. Mas, as pessoas não trabalham por fora, igual a gente faz não pode, aqui. Nem você pode. Não pode. Não pode dar plantão a mais e tudo mais. A residência paga melhor, né, do que no Brasil, então as pessoas não precisam complementar a renda. Você não vai viver com luxo, mas assim, você consegue pagar seu aluguel, comer e tudo mais, tranquilamente. Eu comecei a minha residência em Boston, que era uma cidade cara. Eu ganhava $66 mil no meu primeiro ano, o segundo ano foi 72 e 74, né, que dava aí uns 5, 6 mil dólares por mês. E agora no Fellow dá um salto grande. No Fellow, Yale paga 99 quase mil dólares no primeiro ano. E depois que você acaba a residência, que você tem a sua licença completa, né, que você não tem uma licença médica limitada, daí você pode começar a dar plantão, moonlighting que eles chamam. Mas desde que você não exceda aquelas 80 horas semanais. Então, se você trabalha menos, você pode trabalhar de noite ou no fim de semana livre, mas dando um plantão que não exceda aquela carga horária. Mas só depois que você já tem uma licença permanente, já fez o Step 3 e tudo mais. E dependendo do tipo de visto da pessoa, né? O J1, por exemplo, não consegue. Mas é uma vida tranquila, você vai viver, né, ter uma vida digna com o salário da residência. Isso faz muita diferença, né? Se a gente parar para pensar. Até a dedicação mesmo, enfim, a disponibilidade para estar ali fazendo o que você está se propondo a fazer mesmo. É um sistema muito organizado, as pessoas, né, no geral, estão ali para te educar. Então, assim, acho que é um sistema muito robusto e encorajo quem gosta, quem tem essa vontade, sim. Enfim, se você, a partir de tudo isso que você viveu, aprendeu, experienciou, conversando com aquele Vitor lá de janeiro de 2020, talvez existam vários Vitors por aí, mas o que você diria, assim? Cara, persistência, acreditar no processo. Várias vezes eu achei que não ia dar certo, sabe? Eu lembro de ligar os meus pais chorando. Não vou passar na prova, não tá dando certo, não tô publicando. Sabe? Não dá, tá muito foda. Acreditar que, sabe, as coisas vão dar certo. Acreditar que outras pessoas já passaram por aquele processo e que é difícil, senão todo mundo fazia. Mas que com o trabalho certo, dignidade, fazendo as coisas, né, seriamente, com paixão, brilho no olho, cara, nada é impossível. Consistência e fé no processo, que as coisas acontecem e você chega lá. E quais os próximos planos? Agora, 1º de julho, começando um novo desafio, né? Mas qual a expectativa aí para os próximos anos? Acho difícil eu voltar para o Brasil, né? Eu vou fazer um mestrado em Yale, junto com o Fellow. E depois, vamos ver se eu trabalho lá, se eu faço algumas coisas no Brasil. Acho que está em aberto, eu estou colocando essas milestones, assim, de coisas pequenas, né? De ano por ano e vendo como as coisas vão evoluir para eu conseguir me dedicar bem, né, durante aquela parte da minha carreira. Mas vamos ver. O futuro a Deus pertence. Se o Brasil estiver bem, tiver boas oportunidades no Brasil, eu tenho o maior orgulho de, né, ter estudado nas ciências médicas, de ser brasileiro, de ser de BH. E gostaria de devolver isso de alguma forma. Não sei se vai ser dando aula, se vai ser vindo de vez em quando para dar cursos para outras pessoas da área da saúde. Mas acho que profissionalmente, financeiramente, nos Estados Unidos ainda oferecem qualidade de vida e remuneração muito além do que o Brasil, principalmente Belo Horizonte, ainda oferece. E, Vitor, eu tenho certeza que você já está retribuindo, enfim. A gente estava brincando antes de começar, que foi uma trilha aí que você foi desbravando na foice e aprendendo. E ter tantas pessoas hoje falando sobre isso e ter você aqui hoje para trazer para a comunidade é muito valioso. Por quê?
que às vezes a pessoa deixa de viver uma oportunidade por desconhecimento. Então, assim, o meu objetivo é sempre trazer a informação, porque se fizer sentido na trajetória da pessoa, caramba, que legal. Sim, espero que inspire e eu posso deixar meu e-mail, depois você manda lá na bio. Claro, a gente vai marcar, enfim, porque eu quero que a galera te procure mesmo. Fechado. Quem quiser, tiver interesse, enfim, eu sei que você está aí disponível para ajudar e isso é muito legal. Então, muito, muito obrigada pela disponibilidade. Obrigado a você. Sei que o tempo está corrido, sempre é, né? Mas foi muito importante pra gente. Obrigada mesmo. Obrigado, e precisar de voltar no futuro, ajudar outras pessoas, estou sempre à disposição. Ai, que bom. Obrigada.